Atenção, atenção, Cereto News, chegando, Corinthians corre no mercado da bola para tentar contratações urgente, em busca de contratações, em busca de reforços. E o Corinthians, o Duílio Monteiro Alves falou sobre isso. Quem são os reforços do Corinthians? Quem são os jogadores que o Corinthians está buscando? E o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil 2024. É isso mesmo. Aí seria uma vergonha. Aí seria uma vergonha sem fim, hein? Quando você pensa que o Corinthians já atingiu o fundo do poço, aí vem mais uma notícia terrível dessa, de que o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil. Eu explico tudo para você agora, Cereto News, o noticiário mais completo do Corinthians para você. Roda vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto. Eu sei que você tá de cabeça inchada, eu também tô de cabeça inchada, mas faça a inscrição, porque aqui você dá a sua opinião, aqui você fala o que você pensa, né? E aqui eu falo o que eu penso também. Ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque a sua opinião aqui é muito importante. A sua opinião faz muito a diferença. O Corinthians está em busca de reforços. Agora, até que enfim, né? Até que enfim perceberam que o time precisa de reforços. O time está em busca de reforços urgente. O Duílio Monteiro Alves falou sobre isso. Esse vídeo em nome de Mais Ágil é patrocinado pela Mais Ágil. Tá precisando de dinheiro? Corre lá. Pode ser o último mês que você pode antecipar o teu FGTS. Agora mesmo, Mais Ágil. Antecipa o FGTS para você em menos de 24 horas. Eu vou deixar o link na descrição do canal e também nos comentários fixados. E aposta ganha. O Corinthians tá fora do Campeonato Paulista, mas você pode apostar no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro, nos campeonatos internacionais. Você pode apostar no campeonato que você quiser. Aposta ganha, e com o meu QR Code você ganha R$5 na sua primeira aposta. E você aposta que o Corinthians vai trazer quantos jogadores? Porque o Corinthians já entendeu que precisa trazer jogadores. Só que é o seguinte, a janela é até o dia 4 de abril, né? A primeira janela de reforços, ela fecha no dia 4 de abril. E depois ela reabre no dia 3 de julho e vai até agosto. Então o Corinthians tem duas oportunidades para trazer os reforços. Ou ele traz até o dia 4 de abril, né? Ou ele vai ter que trazer até só no dia 3 de julho, a partir do dia 3 de julho, quando reabre a janela internacional. Bom, a informação que eu tenho é que o Corinthians está de olho em jogadores da Europa, está de olho em jogadores sul-americanos e está de olho em jogadores do futebol brasileiro, né? Então, além do Christian Barletta, que já foi contratado e deve ser anunciado ainda essa semana, quais serão os outros reforços que o Corinthians vai trazer? Principalmente o Corinthians quer um jogador para ser o substituto do Renato Augusto, ou para jogar ao lado do Renato Augusto. O Corinthians quer um reforço para o seu meio de campo. O Duílio Monteiro Alves falou sobre isso. E eu separei um vídeo do Duílio Monteiro Alves, onde ele fala exatamente sobre essa questão dos reforços e onde ele fala exatamente também sobre a questão da possibilidade de contratar alguém para jogar ao lado ou no lugar do Renato Augusto. Vamos ouvir o Duílio. Pois não, Duílio? Está sempre, né? Primeiro, falar com o nosso torcedor, que saiu daqui hoje muito chateado, e todos que acompanharam em todo o Brasil. Fizemos como você colocou, não fizemos um bom primeiro tempo. O segundo tempo, acho que o Corinthians criou oportunidades, infelizmente não conseguimos fazer o gol. E no futebol, né, é bola na rede que vale, e acabamos indo para o pênalti sendo eliminado. Em relação a reforço, a gente vem sempre trabalhando para reforçar, né? Como você colocou, o Christian estava aqui hoje, faltam
detalhes de exame médico para que a gente possa anunciar oficialmente. Substituto para o Renato é difícil, não tem outro Renato, né? Só existe um. Acho que todos os clubes buscam, mas a gente sempre que puder melhorar, a gente vai trabalhar em cima disso para que a gente tenha um elenco melhor. E agora a gente tem que trabalhar bastante para agora no mês de abril. Infelizmente o Corinthians no mês de março não tem mais jogos, então a gente tem que usar esse tempo para melhorar e consertar o que não deu certo agora no jogo de hoje e que trouxe a eliminação. O Corinthians queria trazer o Matheus Pereira, né? Tentou a contratação do Matheus Pereira, que é do Al-Ahly e que está no Al-Wahda, mas não deu certo. O Corinthians pode até tentar de novo o Matheus Pereira, mas ele está emprestado por 4 meses, e aí ele só poderia ser contratado a partir do dia 3 de julho. Quando o Corinthians tentou contratá-lo, o Al-Ahly quis fazer o negócio com o Al-Wahda por 4 meses para tentar depois revender o Matheus Pereira, negociar o Matheus Pereira em definitivo para o futebol da Europa. Ele teve um bom desempenho no futebol da Inglaterra, principalmente. Ele tem mercado ainda no futebol da Europa, mas é um meia canhoto. Esse é o jogador que se encaixaria perfeitamente dentro do perfil que o Corinthians está buscando. É possível que o Corinthians tente novamente esse jogador, o Matheus Pereira. O Corinthians tentou também o Felipe Coutinho, né? São jogadores que a gente sabe que o Corinthians tentou, mas esbarrou, porque o Aston Villa não quis negociar o Felipe Coutinho. Num primeiro momento queria se desfazer do jogador, mas depois mudou de ideia. A não ser que mude de ideia de novo e que tente negociar o Aston Villa, e que tente negociar o Felipe Coutinho, ou que queira negociar o Felipe Coutinho. O Kia Jorabichian estava nesse negócio no meio do ano. Então foram os 2 jogadores que o Corinthians quis. Quis contratar também o Michael, atacante, que está no Al-Ahly, mas também não deu negócio. Enfim, o Corinthians buscou jogadores, mas não conseguiu trazer por causa dos reforços, por causa do dinheiro, né? E agora trouxe o Christian Barletta, mas que não é considerado um jogador para resolver o problema. E o Corinthians está querendo trazer jogadores que resolvam o problema do time, porque ficou muito claro, depois da vergonha que o Corinthians passou no Campeonato Paulista, sendo eliminado para o Ituano, que o Corinthians precisa de reforços. E olha, o Corinthians está buscando prioridade nas contratações do meio de campo, principalmente, né? Um jogador para o lugar do Renato Augusto, porque o Renato Augusto não jogou e ficou muito clara a Renato Augusto dependência, mas eu acho que o Corinthians precisa de reforços para outras posições também. Precisa de reforços para o ataque, precisa de reforços para lateral, precisa de reforços para a zaga. Eu acho que o Corinthians precisa dar uma chacoalhada nesses jogadores que estão há muito tempo no Corinthians e que já não estão rendendo mais. O Fábio Santos está muito mal, o Gil está muito mal, o Corinthians não tem um jogador de ponta, né, um jogador de velocidade. O Corinthians precisa reforçar o seu elenco. Não tem um reserva para o Yuri Alberto, né? Não tem um centroavante reserva para o Yuri Alberto. Está mais do que na hora do Corinthians correr atrás desses reforços. Porque o Corinthians na temporada, além da Libertadores da América, e o Corinthians vai ficar agora 23 dias sem jogar, certo? Ele volta a jogar no dia 5 de abril pela Libertadores da América. O sorteio vai ser no dia 27 de março. E o Corinthians volta a jogar no dia 5 de abril. Então são 23 dias sem jogar futebol. E depois, no dia 15 de abril, o Corinthians joga pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser contra o Cruzeiro, jogo na Neoquímica Arena, a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, o Corinthians estreia mais para frente e ainda não tem adversário definido. Além desses três compromissos, né, dessas 3 competições importantíssimas, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil, o Corinthians não tem vaga garantida para a Copa do Brasil de 2024. E eu vou explicar direito para você. O Charles Toledo já explicou isso na live ontem, depois do jogo, mas eu vou explicar direito para você. Porque mudou o critério da CBF de indicação para a Copa do Brasil. E o critério importante é a valorização e a colocação nos campeonatos estaduais. Então, os times mais bem colocados
nos campeonatos estaduais, os melhores colocados nos campeonatos estaduais, eles estão classificados automaticamente para a Copa do Brasil. No caso do Campeonato Paulista, os 5 primeiros colocados, no caso do Campeonato Paulista, os 5 primeiros colocados estão classificados diretamente para a Copa do Brasil e a 6ª vaga vai para a Copa Paulista, que é uma Copa que é disputada no futebol de São Paulo. O Corinthians terminou o Campeonato Paulista na 6ª posição, né? O Corinthians, inclusive o Ituano, vai conseguir a classificação para a Copa do Brasil. Porque, embora da classificação geral, o Ituano tenha ficado atrás do Corinthians, o Ituano está na semifinal do Campeonato Paulista e por isso conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. E o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, então, o Corinthians não se classifica para a Copa do Brasil. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians está fora. E aí é um grande problema. A mesma coisa acontece com o Santos. O Santos vive o mesmo problema do Corinthians. Aí o que tem que acontecer? O Corinthians, para se classificar para a Copa do Brasil de 2024, ele tem as seguintes possibilidades. Ele tem que ser ou campeão da Copa do Brasil esse ano, porque o campeão da Copa do Brasil tem vaga garantida na competição do ano seguinte, né? Ou campeão, e o Corinthians bateu na trave no último campeonato, ficou na foi vice-campeão contra o Flamengo no Maracanã, ou então o Corinthians tem que terminar o Campeonato Brasileiro na fase de classificação para Libertadores. Tem que terminar entre os classificados para Libertadores, né? Ele tem que se classificar para Libertadores através do Campeonato Brasileiro, porque aí os times classificados para Libertadores têm vaga para a Copa do Brasil. Então seria o G6. O Corinthians teria que ficar entre os 6 primeiros colocados. Lembrando que os 4 primeiros se classificam para a fase de grupos da Libertadores e os 2, o 5º e o 6º colocados do Campeonato Brasileiro, se classificam para pré-Libertadores. Se o Corinthians terminar no G6 do Campeonato Brasileiro, então ele tem vaga para a Copa do Brasil. Ou então o Corinthians tem que ser campeão da Libertadores, né? Sendo campeão da Libertadores, ele também garante vaga na Libertadores do ano seguinte e, por consequência, ele garante vaga também na Copa do Brasil. Ou seja, olha só a situação. Você imagina que situação vexatória que seria o Corinthians não jogar a Copa do Brasil da próxima temporada de 2024. Porque a Copa do Brasil, além de ser um dos torneios mais importantes, e o Corinthians joga a Copa do Brasil desde que ela começou em 1989, o Corinthians nunca esteve fora da Copa do Brasil, além dela ser um dos torneios mais importantes, ela é o torneio que mais paga, né? É um torneio milionário, vai pagar 90 milhões de reais esse ano para o campeão da Copa do Brasil. É um torneio milionário que o Corinthians não pode se dar ao luxo de ficar de fora. É isso, meus amigos, nada é tão ruim que não possa piorar na vida do Corinthians. Esse é o momento de ficar com a cabeça inchada mesmo e a vontade de pegar, esganar os jogadores do Corinthians, assim, não tapa na orelha dos jogadores do Corinthians. E também do Fernando Lázaro. Um tapa na orelha do Fernando Lázaro. Nada de violência, pelo amor de Deus, né? É apenas no sentido figurado. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários e vou ler o seu comentário aqui também. Você interage conosco, você desabafa, você fala aquilo que você pensa, você fala aquilo que você quer e eu leio aqui no canal do Cereto. Por exemplo, o André de Oliveira Pinheiro, infelizmente foi eliminado, mas é importante para a diretoria ver que precisamos de contratações imediatas, de gente que chegue para vestir a camisa e jogar, não para compor o elenco. Está claro que faltou a articulação de um bom meia. Os jogadores lutaram, tentaram, mas é difícil sem o Renato Augusto e não tem o substituto à altura para ele. Muito bem, muito obrigado, André de Oliveira. O próximo comentário do Cássio Benedito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cereto, tudo bem? A derrota de um time começa por um presidente e uma diretoria derrotada, lastimável a passagem desse trio do Corinthians. Assistir ao Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro, invisible. Falar e o reflexo do Corinthians em campo. Uma construção boa começa com um excelente alicerce. Forte abraço e ótima semana. Obrigado, Cássio. O próximo comentário, quem é que participa? É o Léo Pet. Antes da eliminação, diversos veículos da mídia informavam que o time estava em franca evolução. O trabalho não pode ter mudado por conta de um jogo. Vejo que o Corinthians tem um bom técnico e um bom time, mas que no máximo vai chegar entre os 4
melhores das competições que disputa. É nítido que para ser campeão de algo precisaremos de reforços. Precisaremos mesmo de reforços. O próximo comentário. Quem é que participa conosco? O Edson Júnior. É nessas horas que percebemos a falta de um técnico. O cara perdendo me volta em campo com 2 volantes. O Rony e o Paulinho, totalmente fora de ritmo. Depois mexe, tira volantes e coloca mais volantes. E detalhe, Maicon totalmente fora de ritmo. Idem ao Paulinho, tira um ponto e coloca outro ponto. O pessoal tá bravo com o Fernando Lázaro também. O próximo comentário, quem é que participa conosco? É Humberto Pascoal. É fácil contornar esses dias de folga. Dá uns 20 dias de descanso, porque treinar não dá resultado. Mas, por favor, não deixem atrasar os salários, porque aí sim o bicho vai pegar. Meus amigos, e agora o próximo comentário é o seu. Lembrando que o Duílio Monteiro Alves garantiu a permanência do técnico Fernando Lázaro, mas o Duílio sempre usa o mesmo discurso. Foi assim com os últimos técnicos, né? Que foram demitidos. O Duílio também garantia a permanência e os técnicos acabaram sendo demitidos. Bom, faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, tem muita gente nova chegando para se inscrever aqui no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver live. Quando tiver vídeo novo, você recebe o sininho. Deixe o seu like, é muito importante. Olha, na live de ontem, tivemos 3.100 likes, mais de 3.100 likes. Foi uma live absolutamente espetacular. Quase 3.000 pessoas simultâneas assistindo a live, mais de 60.000 visualizações. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Aqui você faz a diferença e me segue nas redes sociais, no @cardocereto, no Instagram, no Twitter e no cardos.cereto no TikTok e também no Kawaii. E presta atenção no Aposta Ganha, porque você pode apostar no Aposta Ganha em todos os campeonatos. Não tem mais o Campeonato Paulista para o Corinthians, mas você pode apostar nos outros times, né? Você pode apostar nas outras equipes, nos outros resultados. E também tem o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Baiano, o Campeonato Cearense, enfim, campeonato que não acaba mais. E os campeonatos internacionais, todos eles no Aposta Ganha, com o meu QR Code, você ganha R$5 na primeira aposta. Eu vou deixar o link para você aqui no vídeo, na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau!